Boa noite, irmãos. Que grande bênção poder estar com os amados nesta noite, novamente, para mais um momento de conferência missionária. Este é um grande privilégio, uma grande bênção. Eu lembro nos meus anos como aluno do seminário, como nós gostávamos das conferências, tanto as bíblicas, mas em especial as missionárias. E momentos que Deus trabalhou imensamente em nossas vidas, nos direcionando para o campo e para a obra dele. Então, que Deus possa abençoar imensamente os irmãos nestes dias de pregações e despertar ainda mais em seus corações o desejo de servi-lo, de ir aos campos e de pregar a palavra de Deus. Então, uma boa noite a todos vocês e aos irmãos que estarão assistindo e acompanhando também aí pelo Facebook. Primeiramente quero agradecer as orações dos irmãos em nosso favor, por minha família, pelo seu Nonato e a dona Luísa. Agradecer pela preocupação, o carinho, as mensagens que têm nos enviado. Os irmãos têm demonstrado muito amor e isso tem nos fortalecido, nos animado, nos ajudado nos momentos difíceis que temos passado. Deus tem respondido, Deus tem cuidado de nós. O meu sogro, ele está melhorando devagar, mas está melhorando aqui em casa. A minha sogra, nós tivemos notícia hoje do hospital que teve uma pequena melhora, o progresso lá é bem lento, mas eles já estão começando a diminuir o sedativo. Então nós confiamos no Senhor, sabemos que Ele é maior do que todas as lutas e dificuldades. E nas tribulações nós percebemos mais o amor do nosso Deus. Então muito obrigado a todos pelas orações e pelo carinho e o cuidado para conosco. Nesta noite nós vamos continuar a falar sobre missões em tempos de pandemia e pós-pandemia. O foco das minhas meditações, encerrando amanhã pela manhã, se assim Deus permitir. Hoje cedo nós fizemos uma introdução, nós falamos demos uma visão geral do mundo neste momento atual, um mundo pós-moderno e caminha para ser um mundo pós-cristão, um mundo de pandemia e de pós-pandemia, as implicações disso para a obra missionária, para a Igreja de Cristo, para a pregação do Evangelho. E nós vamos continuar neste contexto, né, nesta ideia. E agora olhar algumas passagens bíblicas, uma hoje e outra amanhã pela manhã, e tratar de questões específicas dentro deste contexto sobre como nós devemos agir como crentes, como igreja, como missionários, tá bom? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O nosso texto dessa noite vai ser baseado aqui na história de Josafá, e do ataque que o reino de Judá estava para receber. Eu só tinha algumas lições desta situação e da atitude de Josafá e do povo de Judá diante do desafio que nós temos pela frente, que nós encontramos, como nós vimos hoje pela manhã, que é um grande desafio. Então, segundo Crônicas, capítulo 20, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 12. Até o versículo 30 nós vamos trabalhar durante a mensagem, durante a meditação. Mas para iniciarmos agora a leitura apenas nos primeiros 12 versículos. Então, segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 12. Tá bom? Estarei lendo e depois nós vamos tirar algumas lições aqui para a nossa situação atual, para a nossa vida e para a obra missionária daqui para frente. Segundo Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor.
Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, desde que o pastor Eduardo me convidou para a conferência, tenho orado, meditado, feito anotações, refletido, escrito, estudado e preparado essas mensagens, né? Eu tive que fazer algumas adaptações aqui para esta nova realidade, mas as mensagens se tornaram ainda mais vívidas diante de tudo que estamos passando, tudo que está acontecendo hoje mesmo. Conversei com o irmão Gabriel sobre como as tribulações fazem com que a palavra de Deus se torne mais viva em nossas vidas, mais real. E conversando com Débora, minha esposa, nós falamos por que nossos irmãos do Oriente e dos países onde há perseguição, eles são tão fiéis, porque a Bíblia é real para eles, eles vivem a tribulação, a luta, o sofrimento. A nossa vida é muito fácil, né? É muito boa, é muito tranquila, então quando nós enfrentamos as lutas, mesmo as tribulações, parece que nós vivemos de forma mais real a palavra de Deus, como nossos irmãos do passado e ainda onde eles estão sofrendo. Então, eu sei que não é coincidência, Deus é soberano. Então isso torna tudo mais real e vívido para o nosso momento atual. Existem situações na nossa vida, como pessoas, como crentes e como o povo de Deus, que nos deixam confusos, nos deixam perdidos, nos deixam sem chão. É uma expressão que usam muito aqui em nossa cidade, em nossa região. Fiquei sem chão. Situações que nós literalmente não sabemos o que fazer. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema na igreja, um problema de saúde, uma doença. Pode ser um problema financeiro, uma crise política. Existem várias situações, vários contextos e cada um de nós sabe momentos assim que passamos ou que temos passado. Nós podemos dizer como Josafá, o rei de Judá, nós não sabemos o que fazer. Tem horas, tem momentos que isso vai acontecer na vida de todo crente, do povo de Deus e da igreja de Cristo. Os dias que vivemos, esse momento de pandemia e de pós-pandemia e tudo que nos cerca, como nós comentamos hoje pela manhã, de fato monta um cenário sombrio e assustador. É preocupante. Não é brincadeira o que temos pela frente em muitas áreas, muitas questões, nós sabemos disso e em certo grau já temos vivido, não é? As famílias que perderam seus entes queridos com a doença, toda a crise política que tem envolvido, isso tem trazido para nós no Brasil e no mundo, todas as dúvidas, incertezas, medos, e todos os problemas que trouxeram para as igrejas, as dificuldades, as mudanças. Então, tem trazido a nós, de certa maneira, esta sensação, não sabemos o que fazer. A igreja de Cristo foi afetada
a obra missionária foi afetada mais ainda. Há uma questão muito incerta diante de nós, então fica muitas dúvidas. Nós vamos conseguir mandar mais missionários, vamos conseguir fundar mais igrejas, as agências missionárias têm condições de ajudar os obreiros. Mais obreiros vão se levantar, da onde vai vir o sustento, como vão entrar nos campos, e os missionários que tiveram que fugir, que estão presos, que desistiram. Então, conversamos hoje pela manhã, aquela introdução foi importante para trazer o pano de fundo. Nós olhamos como Josafá para aquela guerra iminente que ele iria enfrentar como rei de Judá. E nós, humanamente falando, nós olhamos e nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Mais do que nunca, em toda a minha vida, né? Nunca havia passado por um momento assim, em toda a minha história. E eu creio que nenhum de nós, não neste nível, não neste grau, passamos por lutas, tribulações e dificuldades, às vezes mais locais. Porém, numa grandeza desta, é algo novo, é novo. Então tudo é uma incógnita, uma dúvida, um mistério. O que fazer? No caso de Josafá, que foi um bom rei de Judá, um homem fiel a Deus e temente a Deus, ele passou por isso. Ali no contexto de 2 Crônicas 20, alguns povos, algumas nações se uniram para atacar Judá e vieram para combater Josafá e para destruir Judá, o povo de Deus, Jerusalém. Formou-se ali uma aliança de nações e eles uniram suas forças contra a nação de Judá e contra Josafá. Era o tempo que os reis iam diretamente para a guerra, a batalha era diretamente contra o rei. Alguém veio avisá-lo, a notícia chegou e aqueles povos estavam vindo e a guerra era iminente, o ataque era iminente, e olhando as forças daquela aliança inimiga, era impossível para Judá se defender e vencer aquela batalha. Eles não conseguiriam, eles não tinham força, eles não tinham exército, eles não tinham armas para vencer aquela guerra. Humanamente falando, era impossível, e Josafá, sabendo dos fatos, ele percebeu isso na hora. Aquela situação foi tão terrível e assustadora para Josafá. Ele não era um homem covarde, ele não era um homem carnal, ele não era um homem infiel, ele era um servo de Deus, ele era temente a Deus, ele era obediente, foi um bom rei. Mas ele teve medo, ele teve muito medo, o versículo 3 nos diz isso. E no versículo 12, terminando ali a sua oração, uma oração maravilhosa, um exemplo para nós, ele fala para Deus abertamente: nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Eu confesso aos irmãos que, como missionário, em alguns aspectos do nosso mundo e dos desafios que tem pela frente, eu confesso que eu não sei o que fazer. Não tive aula no seminário de missões. Não sei se é uma boa matéria para incluir no currículo. Ainda dá tempo, né? Mas primeiro a gente tem que aprender como para depois ensinar. Nós não fomos preparados para isso. E nós não sabemos o que fazer, de fato. Muitas coisas, desde que viemos ao campo, não sabíamos, né? Mas nós estávamos ali bem preparados teologicamente. Tínhamos aprendido a estudar, né? Um bom treinamento na igreja desde a infância, escola dominical, conhecimento bíblico. E ali na prática nós vamos aprendendo a ser crentes de verdade, missionários. Mas essa situação ainda é nova e nós vamos aprendendo aos poucos, né? Como fazer missões e evangelismo em meio a uma pandemia. Josafá não sabia como encarar aquela guerra, como vencer aquela guerra, nem como lutar aquela guerra. E ele falou para Deus: não sabemos o que fazer. Então o que fazer, irmãos, quando nós não sabemos o que fazer? O foco aqui, a aplicação é quanto a missões e evangelismo e a vida da igreja daqui para frente. Mas vocês que me ouvem, isso se aplica à nossa vida cristã. Talvez você esteja passando lutas na sua família agora, alguma crise no seu casamento, com seus filhos ou com seus pais. Talvez você esteja doente, enfrentando alguma questão na sua saúde.
Talvez algum de vocês esteja passando por tribulações financeiras e dificuldades nesta área, dúvidas na vida espiritual, problemas com o pecado, situações difíceis na sua igreja. Os pastores talvez estejam com lutas aí em seus corações. Então, nós temos nossas lutas pessoais, nossas batalhas pessoais, nossos problemas familiares e eclesiásticos. A aplicação principal aqui vai ser quanto a missões, mas a batalha se aplica a tudo em nossa vida cristã. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Olhando para o exemplo de Josafá, do rei de Judá e da própria nação neste contexto específico, a primeira lição que nós tiramos diante do desafio que temos pela frente, nós não sabemos o que fazer. Então, o que fazer? Primeiro, continuar fazendo o que sabemos que temos que fazer. É um jogo de palavras aqui, né? Parece até uma incoerência, mas o que fazer quando não sabemos o que fazer? Primeiramente, continuar fazendo o que sabemos que temos que fazer. Olhando o texto, logo depois de Josafá a terminar sua oração e dizer que não sabia o que fazer, ele junta todo o povo. Ele já tinha feito isso, né? Ele chama o povo para orar, ele chama o povo para cantar a Deus, ele coloca os levitas e os músicos e começa uma adoração, ele apregou um jejum. Então, Josafá, ele não sabia o que fazer diante daquele problema, daquela guerra iminente. Mas ele continuou fazendo o que ele sabia que tinha que fazer como homem de Deus, como rei, como líder da nação de Judá. Ele continuou vivendo, ele não entrou em depressão, ele não entrou em desespero. Ele manteve a rotina e ele cumpriu com todas as responsabilidades dele como homem e líder da nação e também líder espiritual que estava ligado naquela época, né? O rei não era só o líder político, mas também o líder espiritual do povo de Judá. Eu gosto da atitude de Josafá neste capítulo porque ele se manteve firme, ele teve postura de homem, atitude de líder, apesar do medo. Então sentir medo é normal. Tem situações que nos deixam amedrontados. Nós somos seres humanos, pecadores, fracos, falhos, nós não temos poder sobre nada. Essa pandemia nos provou isso, se alguém ainda achava que podia alguma coisa, né? Mas Josafá, ele teve essa postura firme e ele foi em frente. Não sei o que fazer, Senhor. Então eu vou me trancar no quarto, eu vou chorar, eu não vou fazer mais nada, eu vou entrar em depressão, eu vou desistir, eu vou largar a mão de tudo, não vou fazer mais. Não, pelo contrário. Não sei o que fazer diante deste problema, mas tem um monte de coisa que eu sei que eu tenho que fazer. Eu vou continuar fazendo bem feito e ainda melhor. Josafá fez isso. Então ele chamou o povo, vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos pedir a ajuda de Deus, Deus pode nos dar a vitória, nós vamos continuar servindo a Deus, confiando, cantando, louvando, adorando, servindo e deixar o resultado nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que fazer com relação à guerra. Nem temos o que fazer. Você vê que ele nem monta um exército para lutar e faz uma estratégia de batalha. Não, ele faz o que ele sabia que tinha que fazer, que era o culto a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Muito do que nós sabemos como cristãos, como igreja, como obreiros, pastores e missionários, fundadores de igrejas, evangelistas, tudo o que fizemos ou planejamos foi por água abaixo, irmãos. Desde o início desta pandemia, nós, citando alguns exemplos, né, é a realidade de todos vocês, nós tivemos que cancelar inúmeras programações e eventos, inclusive conferências missionárias, projetos evangelísticos, cursos bíblicos e tantas outras atividades que tínhamos visando o crescimento do reino, a pregação do evangelho, a edificação da igreja, a salvação das almas. Foi tudo por água abaixo, tudo, tudo, tudo. Não pudemos fazer absolutamente nada de tudo o que já tínhamos planejado e que sabíamos fazer. Nós sabemos fazer um evento, uma conferência, uma campanha evangelística, nós sabemos, mas não pudemos fazer. Então nós temos um grande desafio porque tudo é inédito, é novo. O mundo mudou muito, como nós falamos, está mudando, a igreja também mudou, a sociedade mudou,
As leis mudaram, estão mudando rapidamente. O modo de pensar do ser humano, nós mudamos como pessoas, como famílias, como igreja. Creio que o próprio seminário mudou como instituição, não tenho dúvidas disso. Como o pastor Anderson falou, tem até fantasma agora aí pelo seminário, né? Mudou bastante. Não, mas esse sentimento, é assim mesmo, nós chegamos e esperamos ver os amigos, né? Relembrar os momentos. Mas com certeza o seminário mudou, as igrejas mudaram, mas Deus não mudou. Deus não mudou. A palavra dele não mudou. O evangelho não mudou, continua o mesmo. A ordem de Deus para nós não mudou. A grande comissão não mudou em nada, continua firme até o fim. A santidade, a comunhão entre os irmãos, a vida de oração, pregação fiel da palavra, a exposição das escrituras, o ensino de todo o desígnio de Deus, a necessidade de amarmos uns aos outros, de amarmos os perdidos, de termos compaixão pelos que sofrem, de servir uns aos outros, de ajudar o nosso próximo, de cuidar da nossa família, de criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, de lutarmos por nosso casamento, de edificar uns aos outros, enfim, tudo isso não mudou em nada. Então, diante de um grande desafio, nós não sabemos o que fazer. Por outro lado, tem muita coisa que nós ainda sabemos o que fazer. Isso não mudou e não vai mudar. É a palavra de Deus que está firmada nos céus, que não passa. Tem muita coisa que não muda, né? Não para, então nós devemos continuar fielmente, rotineiramente e em alguns casos mais intensamente, como a oração. Querendo ou não, o sofrimento, as dúvidas e as dificuldades, elas nos levam a orar, e orar mais. Então, tem muita coisa ainda que a gente sabe que deve fazer, irmãos. Pastor, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, mudou tudo, está tudo fechado, está tudo diferente. Bom, mas a gente sabe que deve orar, sabe que deve ler a Bíblia, que deve dar um bom testemunho, que deve viver em santidade, que deve buscar a Deus com nossa família, que devemos amar nossos irmãos, que devemos ser fiéis. Então, isso nos leva a um ponto que olhamos hoje pela manhã de retornar ao básico, aquilo que é essencial, fundamental, da vida cristã e da palavra de Deus, da vida da igreja. Voltar ao simples, irmãos. Uma das maiores lições que eu aprendi ao longo destes meses de pandemia. O que sustenta uma igreja, e um crente de verdade, um salvo, é a pregação fiel, pura e simples da palavra de Deus. Sem firulas, sem rodeios, sem enrolação, sem acréscimo. É a simplicidade da palavra. Tantas programações foram canceladas, mas nós continuamos pregando a palavra. Os pastores fiéis continuaram pregando, apesar de todas as dificuldades e desafios. E muita coisa acabou, mas a igreja continua firme, porque ela é sustentada pela palavra de Deus. Isso não muda, e a nossa mente tem que voltar para isso. É isso que a igreja precisa, não é de evento, não é de programação, não é de acampamento, de conferência, de todas essas coisas, que muitas dessas são boas, são legais, são importantes, mas o que sustenta a igreja é a simplicidade, é a comunhão do povo de Deus, é a pregação e é a oração. E isso nenhuma pandemia pode tirar, pode mudar. Simplicidade do culto, da comunhão, da adoração, a união dos irmãos. Pararmos de nos preocupar com luxo, grandeza, suntuosidade, mega templos, shows, há muita música, ou programações e eventos. Como eu disse, algumas dessas coisas são boas, são úteis, têm seu lugar, mas não vão fazer falta. O que não pode faltar é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão. E muitas dessas coisas, querendo ou não, estavam dominando nossas igrejas e nossas vidas. Muitos de nós temos nos tornado dependentes de eventos e programações e disso e daquilo outro, quando nós vemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que o que definia a igreja e que fez a obra missionária espalhar pelo mundo era a simplicidade do evangelho, da comunhão e da adoração. E muita oração. Então não vamos nos desesperar, irmãos, diante do quadro assustador. Não vamos entrar em depressão, não vamos desistir de nada. Vamos tirar, nos acalmar,
Não vamos pecar, nem blasfemar, nem duvidar de Deus e jamais desistir ou tentar resolver da nossa maneira, de forma carnal, pecaminosa ou mundana. Não vamos nos precipitar, mas olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para o céu, para a palavra de Deus e confiar nele. E confiar nele. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Como Josafá e Judá, primeiramente, continuar fazendo o que sabemos que temos que fazer. Vocês seminaristas, talvez vocês ficam na dúvida, como é que eu vou levantar sustento? Como é que eu vou conseguir uma igreja para pastorear, um campo para ir? Como é que eu vou poder fazer com tudo que está acontecendo? Continue fazendo o que você sabe agora, estudando para as provas, se preparando teologicamente, sendo um bom aluno, sendo fiel a Deus, fazendo um bom trabalho prático em sua igreja local aí, em Curitiba, em Pinhais, na região, amando seus amigos, servindo, sendo humilde, obedecendo seus líderes e procurando aprender. Deixa o resto nas mãos de Deus. Não sabe o que fazer pela frente, faz o que você sabe que tem que fazer agora. Pastores e missionários que me ouvem, talvez vocês também estão assustados e preocupados. E praticamente toda conversa que eu tenho com algum pastor, eu sinto o drama e a dor e os medos. Não sabemos o que fazer e eu entendo você. Mas faça o que tem que continuar a fazer, continue pregando o Evangelho fielmente. Todo o desígnio de Deus, toda a palavra. Com humildade, com fidelidade, com dedicação. Orando pelo seu povo e amando as pessoas. E a segunda atitude que nós observamos aqui no texto, sobre o que devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Olhando para a vida de Josafá, o rei de Judá, naquele momento assustador, nós devemos olhar para o Senhor e confiar plenamente nele. Confiar no Senhor e confiar totalmente. O versículo 12 é tão bonito, é tão marcante, é tão impactante, porque ele parece um contraste. Ao mesmo tempo ele diz, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Porém, mas, entretanto, os nossos olhos estão postos em Ti. Não sei o que fazer, mas eu sei em quem confiar. Não sei o que fazer diante do desafio que eu tenho pela frente, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem me salvou, quem cuida de mim. Que versículo maravilhoso, que fé poderosa, impactante, e que resultou numa atitude maravilhosa daquele rei e de todo o povo. Ele influenciou e levou todo o povo junto com ele. Mesmo sem saber o que fazer, Josafá confiou em Deus. Confiou plenamente. Quando ele diz, mas os nossos olhos estão postos em Ti, ele está dizendo, nós confiamos no Senhor. Nós não deixamos de confiar. Nós não sabemos o que fazer como seres humanos, mas o Senhor sabe o que faz e nós vamos descansar nisso. E não foi da boca para fora, porque as atitudes de Josafá ao longo do capítulo mostram isso. Mesmo sem saber o que fazer, Josafá, ele buscou o Senhor continuamente. O versículo 3 diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Se pôs a buscar, ele começou a buscar e continuou buscando. Ele foi para a presença de Deus e não parou de buscar a Deus, uma atitude constante. E é o que devemos fazer agora. Temos um cenário assustador diante de nós, um grande desafio que humanamente é impossível de solucionar. Vamos colocar nossos olhos no Senhor e buscá-lo continuamente, todos os dias, o dia inteiro, todas as horas. Mais do que fazíamos antes. Orar mais, ler mais a Bíblia, meditar mais, estar mais na presença de Deus. Buscar o Senhor continuamente. Continuamente. Não religiosamente, mas ter uma vida na presença de Deus. Josafá também apregoou um jejum. Ele chamou todo o povo no versículo 3 e ele falou, vamos buscar a Deus, vamos jejuar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o jejum, mas a questão aqui é que eles foram orar. Não é difícil entender isso, eles foram simplesmente orar. O jejum está sempre ligado à oração e a situação era tão difícil, tão desesperadora, que nós vamos deixar de comer para buscar a Deus. É hora de orar agora, deixa a comida para lá. Precisamos da ajuda de Deus, não tem tempo para ficar comendo não. O jejum está sempre ligado à oração, então
está implícito aqui que eles foram orar, orar e orar e até deixaram de comer para isso, para buscar a presença de Deus. Diante do grande desafio que temos pela frente, irmãos, nós temos que orar e orar mais do que nunca. Orar por missões, orar pelos missionários, orar pelos campos não alcançados, orar por mais obreiros, para que, como o Senhor Jesus nos mandou orar, para que o Senhor levante mais obreiros para a sua seara. Orar pelos líderes mundiais, pelas pessoas que são responsáveis pela lei, como Paulo fala para Timóteo, para que tenhamos paz, vida tranquila, com toda piedade e respeito. Orar para que Deus salve vidas, quebrante os corações, leve o povo ao arrependimento, tenha misericórdia do nosso mundo, das crianças, das pessoas que estão perdidas em seus delitos e pecados. Orar pelas igrejas, pelos pastores, pelos obreiros, pelas famílias. Orar pelos doentes, pelos médicos, enfermeiros e por todos que estão trabalhando nessa batalha diante dessa pandemia. Irmãos, é uma luta muito grande que temos pela frente que nós não podemos vencer. Mas Deus pode. Então a gente tem que pedir a Ele que dê a vitória, que faça a obra. Temos que orar e jejuar. Tem momentos que a gente nem precisa parar para comer, não. Vamos buscar a Deus. É mais importante. É mais importante. Então oremos, oremos e oremos. Isso é fé. Isso é confiança. Isso é ter os olhos postos no Senhor. Ele reuniu todo o povo, no versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então todo o povo de Judá, todo o povo de Jerusalém, todas as cidades ao redor, todo mundo veio e foi buscar a Deus. Que coisa maravilhosa, a igreja se reunindo para orar. E nós temos que fazer isso como igrejas. É triste ver os cultos de oração nas igrejas, com poucas pessoas, ou os crentes dependentes de programação e evento para ir para a igreja. Não, nós vamos para orar. Separar cultos para orarmos uns pelos outros, orarmos pelo nosso país, pelo nosso mundo, pela obra missionária. É isso que Judá fez ali. Eles não foram fazer outra coisa, não. Foram orar. Todos, homens, mulheres, adultos, crianças. Da cidade, do campo, se reuniu para orar. No versículo 13, de novo. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Todo mundo, até as crianças. Temos que levar nossos filhos para a presença de Deus, nossas crianças, eles precisam. Para orar, aprender a buscar a Deus. E eles clamaram e eles buscaram. E Josafá, ele ora. Do versículo 5 ao 12, nós temos a oração dele. E é uma oração muito bonita, muito profunda. É uma oração cheia de conhecimento bíblico. Ele vai lembrando a história do povo de Israel, do povo de Judá, os milagres de Deus, desde da salvação do Egito, o deserto e a concessão da terra, a prometida para o povo ali. Ele lembra do que aconteceu com aquelas nações que eles desviaram delas, não atacaram e agora elas vêm atacar. Ele lembra as promessas de Deus, o templo que Deus falou que o povo ia orar ali, Deus ia ouvir. Então mostra o conhecimento de Deus daquele homem, o conhecimento da palavra, o temor a Deus. A oração dele não foi uma oração sentimentalista. Ele não ficou falando, não posso passar por isso, por que o senhor está fazendo isso? Não, ele lembrou da Bíblia, das próprias promessas de Deus. É um modelo para as nossas orações, orar baseado na palavra, demonstrando o conhecimento bíblico. Isso é fé, isso é ter os olhos postos no Senhor, colocados na palavra dele. E Josafá, junto com o povo de Judá, adorou ao Senhor. Como é bonito isso, e eu me emociono ao ler este texto. Versículo 18, 19, 21, 22, nós vemos ele chamando o povo, a liderança da nação. Nós vemos ele chamando os levitas, os músicos. E eles vão adorar a Deus com a música, com os cânticos, com as suas vozes. E eles cantam alto. E a gente pensa, é fácil cantar depois da vitória, né? Não, eles estavam cantando antes da luta. O inimigo que vinha até eles era muito maior, superior. Eles não tinham como vencer, mas eles estavam louvando e adorando a Deus. Isso é fé. Nós temos que aprender a ter esta fé e a louvar e adorar a Deus com alegria, soltar nossa voz e cantar ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Cantarmos juntos, com alegria. Aproveitar nossos momentos juntos para louvar a Deus e
sozinhos também, como pessoas ou como famílias, cantar, louvar, adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Criador, o nosso Salvador. Não cantar por cantar, não cantar para se aparecer ou por costume, mas realmente para exaltar e expressar nossa fé, nossa confiança, a nossa gratidão. E no versículo 30, depois que a vitória foi dada pelo Senhor, Deus, ele dá a vitória, eles nem precisam lutar, Deus faz tudo e derrota os inimigos, eles chegam lá e já acabou tudo, né? Só tem as coisas ali para eles pegarem, o resto ali da guerra, que eles nem lutaram, Deus deu a vitória, que eles não poderiam alcançar sozinhos. E vida cristã é isso, a nossa salvação é o milagre de Deus, é Deus quem dá um presente. Todas as bênçãos que temos é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Tudo que Ele faz em nós, por nós, através de nós, é para Ele, é Ele que faz. E aí, depois de ver a vitória que Deus deu, eles agradecem ao Senhor. Versículo do 26 ao 30, nós vemos esse momento de gratidão. Chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, né? Porque Deus deu a vitória e eles louvaram a Deus de novo, eles cantaram, eles agradeceram a Deus. Porque Deus deu a vitória. Olha o versículo 27, diz: Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Eles estavam alegres pela vitória que Deus deu e eles louvaram o Senhor por essa vitória. Isso é gratidão, isso é dar honra a Deus, porque a obra é dele. Quando nós pregamos o Evangelho, uma pessoa se converte, quando uma igreja é fundada, quando qualquer coisa é feita no reino de Deus, a vitória é dele, não é nossa, não é nossa. Nunca foi e nunca será. Então toda honra e glória e gratidão tem que ser dada ao Senhor. É o Espírito Santo quem convence, é Jesus quem derramou o seu sangue, é o Pai quem adota como filho. É o Espírito Santo que nos dá o poder, a capacidade. A palavra que pregamos é de Deus. Toda obra é de Deus. Então, quando Deus nos dá a vitória, por menor que seja, a maior que seja, devemos nos alegrar nele e louvá-lo e agradecer a ele. Irmãos, Deus é maior do que todo e qualquer problema que nós enfrentamos, todo e qualquer inimigo que temos pela frente, pessoalmente ou como igreja. Tudo que nos ameaça, nos aflige, nos assusta, nos amedronta, toda e qualquer tribulação. Nosso Deus é maior que esta pandemia, que o Covid. Deus é maior que a perseguição que tem sido acarretada diante disso. Deus é maior que os problemas políticos e os políticos que definem os rumos do mundo. Supostamente define, porque Deus está no controle soberano. Deus é maior que qualquer crise financeira, econômica, qualquer dor ou aflição. Josafá tinha plena convicção disso, a fé dele era real e viva, e na hora que ele teve medo e não sabia o que fazer, ele colocou os olhos no Senhor. Diante do desafio que temos pela frente no cenário mundial, para missões e para evangelismo, para a própria vida da igreja, nós temos que olhar para o Senhor, porque para Ele não há impossíveis. Isso não é jargão, isso é fato. E tem que ser a base da nossa fé. Não há impossíveis para Deus. Está tudo muito difícil, humanamente é impossível, em alguns casos, é. Mas para Deus não, Ele mandou a gente ir, nós vamos. E Ele vai fazer a obra, Ele vai dar a vitória. Nós só temos que fazer o que Josafá fez, confiar, orar, adorar e deixar o resto nas mãos do Senhor. O nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, é a solução para tudo. Josafá sabia disso e orou baseado nisso. Confiou. E essa deve ser de tudo no passado, a sua certeza, a nossa certeza. Quando nós não sabemos o que fazer, como agora. Voltando um pouco para a situação da nossa vida nesse momento, há muitas coisas nós não sabemos o que fazer. Por exemplo, minha sogra, ela está lá em Passos, internada, está entubada, nós não podemos visitar, não podemos ir lá, temos que esperar os horários certos para receber notícias.
Nós não sabemos o que fazer. A gente queria ajudar, queria estar perto, queria fazer alguma coisa. Não podemos. Às vezes mesmo nós aqui próximos, né, mas separados, o que eu vou fazer com a igreja, com a minha família? A Débora está lá com as crianças. Não sabemos o que fazer. Como nós vamos continuar a obra daqui para frente? Nós não sabemos o que fazer. Mas como Josafá, os meus olhos têm que estar no Senhor. Seus olhos devem estar no Senhor. Se existe algo que essa pandemia nos ensinou, e mesmo após ela, né, vai continuar, é que nós como cristãos temos que orar mais e adorar mais a Deus, independente das circunstâncias. Como Josafá e Judá fizeram, como Paulo e Silas fizeram na prisão. Lembra que eles estavam cumprindo a grande comissão, pregando o evangelho em Filipos, fundando igrejas. Foram presos injustamente, foram torturados, foram injustiçados. E naquela prisão suja e cruel, amarrados, eles não blasfemavam. Eles não perderam a fé. Eles louvaram a Deus. Eles louvaram a Deus. É o modelo para nós, é o padrão que devemos seguir nesses dias diante do que nos espera. Nós vamos passar mais situações difíceis, mas temos que orar, orar e orar. Louvar, adorar e engrandecer nosso Deus. Nada disso muda com pandemia nenhuma ou com qualquer mudança política no mundo. Nada disso é impedido ou limitado por restrições sanitárias, por leis ou por dúvidas que temos como pessoas, é as limitações que temos como seres humanos, pecadores. Pelo contrário, isso é mais fundamental ainda, a oração, adoração, comunhão. Então, irmãos, precisamos confiar no Deus Criador e sustentador de todas as coisas, nosso Senhor soberano, o nosso Salvador Jesus Cristo, que venceu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à destra do Pai, que reina soberanamente e voltará para buscar a sua igreja e para reinar e para resolver todos os problemas. É Jesus quem vai resolver. Aquele que com seu sangue comprou sua igreja e a edifica, ele que é a base, o alicerce da igreja e da missão, foi ele quem nos chamou. O desafio é grande, então nós vamos confiar nele, vamos obedecer, descansar na sua palavra, nas suas promessas, orar como Josafá, baseado nelas, ir e pregar. Ir e pregar. É só o que temos que fazer. É o que Jesus mandou a gente fazer. Talvez você também não saiba o que fazer diante do que tem pela frente ou do que já está passando na missionária ou na sua própria vida pessoal ou como igreja. Amados, continuem firmes. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor, confie nele. Ele é a solução. E eu quero terminar lembrando aqui que Deus deu a vitória para Judá. O versículo 15, que foram conversar com Josafá e tal, mas quase no fim do versículo diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus. Foi Deus quem deu a vitória, porque a guerra era dele. A luta era do Senhor, não do povo de Judá. A peleja era de Deus. A guerra era dele. Os inimigos estavam indo contra ele. Ele quem lutou, ele quem venceu. Não era de Josafá, o rei, nem do povo de Judá. A guerra que temos, o desafio, não é nosso. Não é um desafio meu, do pastor Luiz Miguel, ou da nossa Igreja Batista Nova Esperança aqui em Piuí, ou do Seminário Batista Regular do Sul, ou de qualquer igreja representada aí. A seara é do Senhor. O mundo é do Senhor. As vidas são do Senhor. A grande comissão, a missão é do Senhor. A vitória virá dele também, não de nós. A vitória não é nossa. A luta não é nossa, a luta é de Deus. Ele continua sendo soberano e Senhor até hoje. E ele vai cumprir a sua missão, irmãos, independente de nós. Independente da pandemia. Independente do pecado, da perseguição e de tudo que está acontecendo no mundo. A guerra é dele, a seara é dele. Lembre, a igreja de Cristo, fundada por ele, como ele falou em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão. Existem derrotas locais, fracassos, perdas, sim, mas a vitória é certa. Já foi garantida na cruz. Nós, salvos pela graça, já somos vitoriosos. O Evangelho será pregado e o Cordeiro Jesus será glorificado. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus que não depende de nós, graças a Deus que não depende de mim. Nesses dias, eu estou limitado, restrito, e o nosso povo está cuidando de tudo aqui na igreja. Eu louvo a Deus pelos irmãos. Não foi planejado, não foi treinado, é tudo de última hora, mas os irmãos estão ali cuidando da igreja, cuidando dos cultos, cuidando da gente também, na medida do possível. E a obra continua. Né? Se eu morrer, a obra vai continuar. Um dia eu vou morrer, um dia eu vou estar doente. A obra não depende de mim, não depende de nós. A obra é de Cristo, depende dele. E ele vai realizar sua obra, sua missão. A nós nos cabe a obediência, fidelidade e o privilégio de participar desta obra e desta vitória. Nós não podemos entrar em desespero porque a guerra não é nossa e nem podemos ter a ilusão do controle porque nós não temos controle de nada. E a outra coisa que a pandemia trouxe e nos relembrou, não depende de quem quer ou de quem corre, né? Mas do Senhor usar a sua misericórdia. Então, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Que seja esta a sua decisão, a nossa decisão, como chamados por Deus. A luta é grande, o desafio é imenso, é assustador. Mas Deus é maior. Tem muita coisa que a gente sabe que deve continuar fazendo e não vai mudar nunca. E a nossa fé tem que estar nele. Ele vai dar a vitória. Aquele que nos ama, morreu na cruz por nós, nos salvou e ressuscitou e está conosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, fiquem firmes, continuem pregando, continuem servindo, não desistam e não entrem em desespero, por pior que seja a situação. O nosso Deus é maior e façamos como Josafá. Podemos ter medo e não saber o que fazer, mas os nossos olhos têm que estar colocados no Senhor. Coloquem seus olhos em Cristo. Olhem para Ele. Aquele que nos salvou é o que vai nos sustentar e nos levar até o fim da missão. E vai nos dar a vitória que Ele já conquistou na cruz. Deus abençoe imensamente os irmãos. Olhem para Cristo. Confiem nele. A vitória é dele. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.